Então, algumas semanas atrás, eu estava sentado fazendo o que quer que fosse, e recebi um e-mail do eBay que dizia: parabéns, você ganhou. Pague agora. E eu fiquei tipo, ótimo, ganhei. O quê? O que eu ganhei? Eu não estava dando lance em nada. Bem, eu estava dando lances em algo, mas era um lance de brincadeira em um leilão que eu nem de longe esperava ganhar. Então eu dei um lance e simplesmente esqueci completamente. Aqui está o que eu dei um lance, no entanto. Chocante, certo? Sim. Não acredito que nem isso. Que população. Ok, então este anúncio estava quebrado de alguma forma. Não sei o que aconteceu. Eu nunca vi isso antes, mas a maioria das fotos do vendedor foi corrompida, e você não conseguia ver o que era nas fotos ou nos resultados de pesquisa do eBay. Mas o título dizia que era um Sony EVM 8010, que é algo que eu tinha uma busca salva definida há anos. Neste ponto, não é que eles não apareçam, mas eles geralmente custam, tipo, preços bem desagradáveis. E também eles tendem a não funcionar pelo que me disseram, ou serão destruídos no transporte. Então eu realmente não tinha perseguido essa coisa tanto assim. No entanto, este leilão começou em $40. Então eu dei um lance de $45 e simplesmente fui embora. E eu acho que ninguém mais deu um lance. Talvez eles tenham se assustado com as imagens quebradas ou algo assim, mas se você for olhá-las, algumas delas realmente funcionaram, e o dispositivo estava lá, e parecia estar em condições decentes, então imaginei que não havia nada de errado com ele. E eu acho que eu estava certo, porque eu, de fato, recebi o item que eu queria saber. Então aqui está o que eu recebi. Deixe-me explicar. Comprar monitores CRT online é realmente muito arriscado, porque eles tendem a não sobreviver ao correio. Na verdade, conheço várias pessoas que compraram 2 ou 3 PVMs Sony seguidos e todos chegaram completamente destruídos. Essa é outra razão pela qual não estava buscando ativamente o EVM, porque imaginei que se eu comprasse um, ele provavelmente seria destruído no caminho para cá. No entanto, essa listagem dizia que incluía um case e pelas fotos parecia um flight case. Como o nome sugere, é uma caixa projetada para proteger um equipamento dos seguros das viagens aéreas. Então, é feito de aço, alumínio e fibra de vidro e quase indestrutível. Se ele pode sobreviver aos carregadores de carga das companhias aéreas, imaginei que provavelmente sobreviveria aos USPS. Então, vamos dar uma olhada. Com certeza, há uma camada espessa de espuma em todas as superfícies e nenhum plástico quebrado. Então, parece estar intacto. Então, aqui está. E parece estar intacto, o que é realmente emocionante. Agora, essa tem sido uma baleia bege para mim por anos. Eu só queria porque eu queria. Eu só acho que eles são legais. A natureza desse tipo de desejo é que você não quer fazer nada com ele, por si só, talvez nem mesmo ligá-lo, sabe? É simplesmente lindo. E você gosta porque é. Então não haveria nenhuma grande narrativa neste vídeo. Eu só ia mostrar o dispositivo e falar sobre o quanto eu gosto dele. Eu ainda farei isso, mas se você ficar por aqui, eu também contarei sobre a vida que ele teve, porque acontece que esse cara já esteve em lugares. Vamos nos conhecer. Primeiro, porém, como o lado aqui nos informa, o EVM 8010 é uma unidade combinada. Agora, a maior parte dele é ocupada por uma tela Sony Trinitron de 8 polegadas. Agora, isso não é uma televisão. Você notará que ele não tem controles de sintonizador em lugar nenhum. Este é apenas um monitor. E na verdade, ele só tem entrada composta sem vídeo S. E uma notícia triste para os jogadores por aí, sem RGB. Então, este não é um substituto para um PVN, nem é para ser. Caso contrário, diria PVN nele. O outro componente está aqui no topo, e é um videocassete integrado. Mas não é para o formato VHS. É para o formato de vídeo 8, muito menor. Este é um formato de videocassete compacto de 8mm. Já mencionei isso algumas vezes antes. Foi amplamente defendido pela Sony ao longo dos anos 80. Eles esperavam que ele substituísse o VHS em todas as aplicações, mas nunca pegou para o vídeo doméstico do consumidor. Em 87, quando este monitor foi feito pela primeira vez, a Sony certamente já sabia que ele não conseguiu penetrar no mercado de vídeo doméstico. Os consumidores estavam comprando toneladas de filmadoras de 8 câmeras, mas fazer um monitor dedicado apenas para assistir a fibras de vídeo de filmadoras era bem bobo. Então não é nenhuma surpresa que isso fosse destinado exclusivamente ao mercado profissional. Além do formato de fita de vídeo, outros indicadores incluem os 2 compartimentos de bateria na parte traseira e o enorme adesivo somente para uso comercial. Isso é meio que uma revelação. Este exemplar em particular, no entanto, tem mais um recurso que você pode não ter notado. Na parte traseira, há uma entrada de conector DC para a fonte de alimentação, o que não é incomum. Mas abaixo disso há um soquete XLR de 4 pinos para a entrada de energia, que, como mencionei antes, é um padrão universal para a fonte de alimentação das indústrias de cinema e televisão. E o que é intrigante sobre isso é que não veio assim. Se você olhar outras fotos da parte de trás desta unidade online, verá que todas elas têm uma entrada IS padrão para 110 ou 220 volts.
Então essa foi comprada e modificada para adicionar isso, o que nos diz com certeza que estava sendo usada nas indústrias de cinema ou televisão, o que é interessante, porque não era para isso que ela foi projetada. O tipo de profissional para o qual a Sony estava comercializando isso era o caixeiro viajante. A ideia é que você dublaria sua apresentação em uma fita de vídeo 8, e então você poderia levá-la com você e simplesmente carregá-la de sua perua para o escritório de quem você estava tentando enganar. Você não precisava procurar por uma tomada ou algo assim. Você poderia simplesmente colocá-la de lado, apertar play e então continuar falando besteira com cara a cara enquanto seu vídeo melhorava a qualidade de suas vidas. Esta não era realmente uma ideia nova. No final dos anos 70, acho que a Technicolor e a Funai colaboraram em um produto chamado CVC, um formato compacto de videocassete do mesmo tamanho que este. E o primeiro player que eles fizeram para ele foi baseado no mesmo conceito do caixeiro viajante Adrian Black que me deu um desses. Obrigado, Adrian. Infelizmente não funciona, mas sei que era usado para esse propósito porque vinha com uma pilha inteira de fitas, na verdade, tinha apresentações nelas. Então isso era algo que as empresas queriam fazer. Então, sendo daquele mercado intermediário, faz sentido que seja um EVN e não um PVN. Caso contrário, teria mais entradas e controles. Ele tem apenas uma entrada composta, e os controles são apenas potenciômetros analógicos básicos para brilho, cor, etc. E então, na parte traseira, há 3 trimestres para que você possa ajustar as cores individuais do CRT. O videocassete também não é super sofisticado. Os controles são principalmente retroceder, reproduzir, avançar, parar, pausar e gravar. Ele tem um botão de memória que não entendo. Não consigo descobrir o que ele faz. Não consigo encontrar um manual para essa coisa. Há também um botão de inserção, que parece ser para fazer edições de inserção bastante precisas, o que é um recurso interessante. Mas ainda falta um monte de coisas que você encontraria em qualquer videocassete de ponta, como dublagem de áudio, por exemplo. Então, nada sobre essa coisa é realmente tão surpreendente, exceto que funciona. Desculpe os fabricantes disso, ele realmente funciona. De cima a baixo. O CRT em si está funcionando. A imagem parece ótima, melhor pessoalmente do que na câmera. E de fato, o deck até funciona. Vou colocar meu único vídeo comercial de 8 filmes JFK de Oliver Stone, 1960. Senador John Fitzgerald Kennedy de Massachusetts. Parece ótimo, parece ótimo. Grava muito bem também. Aqui está uma fita que eu dublei do DV antes. De novo, é meio difícil dizer na câmera, mas isso parece fantástico. Então, 15 minutos fora da caixa, eu poderia dizer que essa coisa era um deck de vídeo acima da média acoplado a um monitor Sony de alta qualidade, e que estava tudo em ótimas condições. E que, como eu suspeitava o tempo todo, eu teria matado para ter isso quando criança. Eu poderia preparado por aí. Obrigado por assistir. Mas havia alguns elementos que me fizeram pensar que isso teve uma vida emocionante, então continuei pesquisando. Quando vi esse monitor pela primeira vez anos atrás, meu pensamento imediato foi que a Sony devia estar vendendo como um assistente de vídeo. Agora terei que explicar um pouco sobre como funcionam as câmeras de cinema de filme. E eu não trabalho nessa indústria. Eu nunca usei uma. Então, estou apenas falando do que disseram e do que li, então tenham paciência comigo. Câmeras de cinema estão em uso há mais de um século, e certas inconveniências são exclusivas do cinema. Por exemplo, se você acabou de filmar uma cena e quer ver o que filmou, terá que esperar pelo menos várias horas para que o filme seja levado, revelado, impresso, trazido de volta e então projetado. Claro, depois que o videotape foi inventado, isso começou a parecer um pouco bobo. No final dos anos 60, praticamente qualquer produtor de televisão podia ver o que tinha acabado de filmar pressionando o botão de retrocesso. E então, nem é preciso dizer que Hollywood queria essa capacidade, e então o assistente de vídeo foi inventado. A ideia é que você coloque um divisor de feixe no visor de uma câmera de cinema, e enquanto o operador de câmera olha diretamente através dele, a imagem também é dividida e direcionada para cima em uma câmera de vídeo, que se conecta a um gravador de videotape. Então, depois de filmar uma cena, você pode simplesmente rebobinar a fita de vídeo, apertar play e ver pelo menos o que foi visto pelo visor. Não é tão bom quanto ver o produto final, mas é muito melhor do que nada. Isso ofereceu muitas opções novas, entre elas diárias instantâneas. Na verdade, encontrei esse termo no texto de um processo que é muito relevante para esse tópico. Voltaremos a ele mais tarde. Os diários sempre foram as cópias de filme que o diretor podia olhar no final de um dia de filmagem, depois de terem sido revelados e impressos. Mas com a fita de vídeo, você podia, é claro, vê-los imediatamente. Um recurso completamente novo era a capacidade de pausar a fita de vídeo no último quadro de uma tomada e, em seguida, configurar uma nova tomada para parecer quase exatamente igual a ela, para que você pudesse fazer muito melhor. Combinado, eu sonho com truques de gênio. Minha impressão é que o assistente de vídeo se tornou popular muito rapidamente, e quem pode culpá-los? Uma das minhas primeiras fotos favoritas de produção é de Rock, que eu acho que foi por volta de 74. É um dos primeiros filmes a usar uma Steadicam. E nesta cena você pode ver o operador de Stead sendo seguido por um cara carregando um VTR de rolo a rolo AK de 1/4 de polegada. Eu sempre quis um desses. Eles são super legais. Eles basicamente gravam em fita de áudio. E essa coisa usa pilhas e tem um pequeno CRT embutido. Então, se eles quisessem verificar uma cena, eles poderiam ter rebobinado e reproduzido ali mesmo, sem precisar que o operador estável tirasse todo o seu equipamento e fosse se sentar em algum lugar. Eles devem ter adorado. Então, aos meus olhos, o EVN parece uma aposta certeira para assistência de vídeo. Ele tem tudo.
É compacto, portátil, gravador embutido, funciona com pilhas. Quem poderia pedir mais? Bem, aparentemente Sony, já que eles nunca venderam para esse propósito. Na verdade, não consigo encontrar quase nenhuma referência ao 8010 sendo usado dessa forma, exceto no texto do processo acima mencionado. Este processo envolveu um homem chamado Allen Landecker, que trabalhou no Burbank Studios no final dos anos 80 e supostamente usou tempo e recursos da empresa para modificar um conjunto de 10 DVM para produzir o que ele chamou de sistema AutoVid. Aparentemente, as câmeras de cinema da época não emitiam nenhum tipo de sinal simples de ligar, desligar para indicar se estavam gravando. A única coisa que produziam era um pulso de 24 Hz toda vez que o obturador acionava, o que é estranho. Não sei por que isso aconteceria ainda no final dos anos 80. Mas aparentemente era apenas um incômodo constante. E toda a produção tinha que ter um cara cujo único trabalho era sentar lá e apenas apertar gravar no assistente de vídeo. Então Alan viu a lacuna e modificou uma frota de 10 Fs para reconhecer aquele pulso de 24 Hz, iniciar e parar a gravação automaticamente, eliminando completamente toda aquela posição do conjunto. Então ele começou a alugá-lo sob o nariz dos estúdios Burbank, que então descobriram, ficaram putos e o processaram. Não sei como tudo isso acabou, quem ganhou e o que aconteceu com o AutoVid, mas este não parece ser um desses dispositivos. Infelizmente, embora ainda fosse usado como um assistente de vídeo. Acho que não mostrei isso em nenhum dos meus ângulos até agora, mas tem um adesivo enorme em cima que diz Tyler. Quem é Tyler? Bem, tem um adesivo na caixa que explica. Essa era a Tyler Camera Systems, uma empresa que ainda existe e é especializada em sistemas de câmeras montadas em helicópteros. Era isso. Isso foi parar em helicópteros. A Tyler, claro, é uma dessas empresas que vende o mesmo produto sem alterações há meio século. E sem surpresa, essa coisa ainda está no site deles. Não sei se eles ainda estão produzindo ou o que, mas na verdade tem um manual lá em cima sobre como instalá-la. E na caixa de voo, junto com 150 pés de cabos BNC, tem um manual original de 1985, quando essa coisa foi feita pela primeira vez, e ele não foi alterado. A versão no site deles é o mesmo manual. Eles só adicionaram algumas páginas a ele. Típico desse tipo de empresa. Uma coisa realmente empolgante sobre isso é que as informações do pedido dizem que eles venderam esse sistema de montagem de câmera junto com o monitor combinado habilitado, para gravação automática. E se eles não estiverem se referindo ao combo na lateral do anúncio 10, eu ficaria surpreso. Então eu acho que eles realmente tinham versões disso que foram modificadas para serem AutoVids, mesmo que não fossem literalmente AutoVid. E eu abri isso esperando que fosse uma delas. Mas além dos fios para adaptar a entrada de energia XLR, não consegui encontrar nenhuma modificação óbvia de pós-venda. Então eu não acho que isso esteja configurado para isso, o que é uma chatice. Seria muito legal se estivesse, mas isso não muda o fato de que isso é monumentalmente incrível. Eu sou um grande nerd por fazer filmes, então essa coisa é um artefato muito legal, cara. Ele subia em helicópteros para gravar filmes e seria simplesmente incrível. Mas havia uma fita nele. Só diz o número 2. Não é uma fita de nível profissional nem nada do tipo. A Sony realmente fez fitas de nível profissional high-end. Veja, isso não é tão louco. Isso poderia ser desenhos animados de sábado de manhã que alguém dublou em fita para que seus filhos pudessem assistir enquanto estivessem acampando, pelo que sabemos. Não, isso é real. É exatamente o que eu esperava. Tenho aqui 50 minutos de vídeo não editado gravado pelo visor de uma câmera que passou a maior parte do tempo no ar gravando um programa de TV ou filme ou algo assim. Agora, eu li isso e assisti de capa a capa, me diverti muito. Se quiser fazer isso, você pode clicar em um link na descrição para vê-lo no meu canal lateral na íntegra. Mas se você ficar por aqui, mostrarei algumas das coisas que achei mais interessantes neste vídeo. E no final, contarei o final da história. Então vamos dar uma olhada. Quando a fita começa, a primeira coisa que vemos é esta estranha forma circular que quase parece um sinal de cancelamento. E tenho quase certeza de que é na verdade uma tela de visor com um assistente de foco de prisma dividido, semelhante ao que você encontraria em uma câmera fotográfica de 35mm. Isso pareceu estranho no começo, porque pelo que entendi, o DP ou diretor de fotografia, a pessoa que realmente manuseia a câmera e olha pelo visor, geralmente não lida com o foco. A outra pessoa vai fazer isso, mas então me lembrei que isso é em um helicóptero. O DP provavelmente está trabalhando sozinho e tendo que focar manualmente. Então o símbolo desaparece e uma imagem toma forma, e então eles se preparam para decolar. Temos algumas fotos borradas do solo, imagens fracas da equipe se movendo. E então vemos o rotor girar e estamos decolando. Agora quase parece que o operador está apenas carregando a câmera, já que você pode vê-la apontada para seus sapatos aqui. E é bem estável no geral. Mas eu presumi que as montagens de câmera de helicóptero geralmente eram controladas remotamente. Mas aparentemente esta, você realmente apenas segura e aponta com a mão.
Ela apenas fornece uma base agradável e estável e um contrapeso. Além disso, você pode ver agora que a imagem está em preto e branco, o que eu acho que é porque uma câmera monocromática teria uma resolução melhor do que uma colorida. E como já foi discutido antes, visores coloridos não são tão importantes quanto visores nítidos. Então decolamos e nos movemos. Estamos claramente em algum lugar no sudoeste americano, e em segundos podemos ver nosso objeto, um monte de carros e um semi parado em uma rodovia. Vou avisá-lo agora que daqui em diante haverá muita oscilação e não há nada que eu possa fazer sobre isso. Então, se você é fotossensível, por favor, não assista ao resto deste vídeo. Na verdade, começando aqui, a imagem começa a piscar. E isso nos diz que a câmera está filmando. Deixe-me explicar. Uma câmera de cinema mostra ao operador a imagem exata que está passando pela lente, refletindo A em um espelho e subindo pelo sistema de visor. Se você já usou uma SLR de 35mm ou uma SLR digital, você estará familiarizado com essa técnica. Você também estará familiarizado com o fato de que o visor fica preto quando você tira uma foto. Como o espelho está no caminho da imagem, ele tem que virar para cima para que a imagem possa passar para o filme ou sensor. Câmeras de filme têm o mesmo problema, exceto que elas filmam muito mais rápido, pelo menos 24 quadros por segundo. Isso significa que o sistema de espelho não pode funcionar da mesma forma que em uma SLR. Em vez disso, eles usam um sistema inteligente que combina o obturador e o espelho em um único componente. Neste vídeo, cortesia do Slow Mo pessoal. Obrigado, pessoal. Você pode ver como esse mecanismo funciona. O obturador é um disco de metal giratório montado em um ângulo de 45 graus. E a parte de trás desse disco é espelhada para que quando o obturador é fechado, a imagem seja direcionada para cima e através do visor. O que, claro, significa que quando o obturador abrir novamente, o visor ficará escuro. E isso vai acontecer 24 vezes por segundo sempre que a câmera estiver fotografando. Alguns assistentes de vídeo oferecem desempenho sem cintilação, e eu acho que eles fazem isso apenas armazenando a imagem em buffer para que quando o obturador estiver aberto e o visor estiver escuro, eles continuem mostrando a última foto boa. Obviamente, hoje em dia estamos fotografando muitas coisas em digital, então isso é completamente discutível. Mas meu entendimento é que sempre foi um problema para câmeras de filme. Então, de qualquer forma, quando você vê um vídeo livre de 60 FPS nessa fita, isso significa que eles não estão realmente fotografando. Quando você vê essa cintilação, isso significa que eles estão realmente tirando uma foto. Vamos em frente. A próxima coisa que acontece é que ouvimos e vemos uma voz. Agora, eu acho que é no DP, o cara realmente pendurado na lateral do helicóptero segurando a câmera. A voz dele é a única que ouvimos neste vídeo. E também sempre que ele fala, o vídeo oscila. Com base nisso, acho que sei o que está acontecendo aqui. Acho que não deveríamos estar ouvindo a voz dele. Acho que nem a entrada de áudio do gravador estava conectada. Acho que o que aconteceu é que ele trouxe um rádio do chão. Então, em vez de usar o que está embutido no helicóptero, que tem uma antena externa, ele está usando um walkie-talkie. E a antena está bem aqui ao lado do gravador. Então, quando ele liga que seu sinal de alta potência está passando por esse equipamento não blindado e sendo captado pelo amplificador de áudio e vídeo. O áudio está sendo impresso na fita porque é apenas áudio normal, mas quando atinge a parte do vídeo, causa essa distorção da imagem. Há também um zumbido agudo no fundo que eu suspeito ser de 400 Hz. Não sou muito bom com o analisador de espectro, mas os sistemas de energia da aeronave funcionam a 400 Hz. E eu estou supondo que o som está vazando do helicóptero aqui. O DP diz que eles estão trocando o carregador de filme. Ok, então nós teremos esse. Vamos recarregar a câmera e então a forma estranha volta. Vamos trocar o carregador, fazer outro grande e depois alguns pequenos. O consenso das pessoas que perguntei sobre isso é que você provavelmente tem que abrir todo o lado da câmera para trocar o filme. E isso afasta o visor da câmera, e é por isso que tudo fica borrado. Você pode realmente ver a tira de filme em algumas dessas fotos onde ela está balançando na frente do visor. E pelas perfurações, acho que é 35mm. Então, neste ponto, eles fizeram algumas fotos em grande angular e então se aproximam e você pode realmente ver que a fumaça saindo do caminhão. Depois de fazer isso, eles se movem para tentar passar pelo centro. Mas se você notar, há dois montes enormes de pedras em cada lado da estrada, então o helicóptero tem que fazer uma curva fechada para passar por cima deles. Isso é meio assustador. Dito isso, ele faz um bom sobrevoo. Um minuto depois, não tenho certeza do que a mensagem a seguir significa. Fico imaginando que ele precisava que eles olhassem contando a urgência. Agora, depois disso, as coisas ficam meio estranhas. De repente, a mesma câmera está em um carro de perseguição dirigindo pela rodovia na frente deste sedã que está sendo seguido por um caminhão semi. Mais tarde, a filmagem voltará para o helicóptero. Então, embora eu suponha que eles pudessem ter rebobinado a fita e substituído um segmento anterior, suspeito que o que aconteceu é que eles pegaram a câmera emprestada do helicóptero, colocaram no carro de perseguição, filmaram algumas cenas e, quando terminaram de discutir o que tinham para discutir, enviaram de volta para o helicóptero. Pensei que este carro fosse um Ford Taurus no início, mas depois fui informado de que é realmente um Kia Sophia, que desempenha um papel importante no resultado desta história.
Eles filmam alguns ângulos diferentes e, em seguida, um passeio que revela que o Kia está realmente puxando o caminhão com uma corrente. Duvido que seja realmente o caso, mas essa é a narrativa. Depois disso, a equipe conversa e depois volta para o helicóptero. Desta vez, eles estão tentando fazer tomadas de passagem baixa se movendo perpendicularmente ao cânion, mas começam a ter problemas com o vento. Então precisamos fazer isso de novo. Eu redesenhei a tomada um pouco por causa do vento, então vamos entrar nela desse ângulo aqui e obter essa perspectiva. Ponto de vista, então nos deu outra chance. Ele diz que vai tentar entrar na tomada. Conversa da indústria sobre mover a câmera aos lados. Nesse ponto, um caminhão que passa interrompe a filmagem. Eles aparentemente estão filmando em uma rodovia movimentada. Então isso realmente acontece algumas vezes agora. Entramos Dennis, piloto do segundo helicóptero. Sim, são dois. É um Bell Jet Ranger 206, a propósito. E a nave da câmera parece ser a mesma. O DP dá a eles suas ordens de marcha, e eles se preparam para filmar. Dennis, estou indo para frente meio que sob a câmera, quase como se estivesse num longo caminho para o trânsito. E então você nos levará direto para a cena. Toda essa sequência é fascinante. Se você nunca pensou sobre isso, imagine que toda vez que você viu um helicóptero em um filme, a menos que a câmera estivesse apontando para cima, provavelmente estava sendo filmado por um segundo helicóptero. Isso teve que coordenar cada movimento com o primeiro, o que não é fácil. Durante a próxima meia hora, os dois pilotos dançam para frente e para trás sobre a cena, tentando ângulos e velocidades diferentes, assim como todas as cenas sendo filmadas em locação em filme, tentando obter tudo o que podem antes de terem que sair. Prática muito normal, exceto que são helicópteros fazendo isso. Por fim, eles fazem essa cena em que estão correndo pelo centro do cânion repetidamente, e não consigo ter uma boa noção da escala, mas parece que eles não estão a mais de uma dúzia de pés do chão, a 10 pés das paredes do cânion e quase nenhum mais longe um do outro. Deve ser um trabalho assustador. Em uma cena, o DP realmente planeja pairar no lugar enquanto Dennis voa por baixo dele. Ok, então o que você está dizendo é o que eu disse hoje mais cedo. Eu vou pairar e Dennis vai gozar por baixo de mim. Você vai gozar por baixo da minha barriga. Ele até pergunta se é espaço suficiente. As tolerâncias devem ser próximas. Não consigo imaginar fazer isso, muito menos fazer de novo e de novo e de novo. No fim, porém, eles ficam felizes com o trabalho e vão se sentar. Então aí está. Essa fita quase segura a coroa como a coisa mais legal que eu tenho. Na verdade, tem algumas coisas que são mais úteis, então eu tenho que dar a eles. Mas eu teria pago $100 por isso. Direto. O monitor é um bônus. Se eu soubesse que isso estava lá, eu teria comprado por isso. Ver tantos detalhes brutos, todos esses bastidores dos problemas que um cinegrafista de helicóptero enfrenta e como eles têm que resolvê-los, não tem preço para mim. Agora, nem preciso dizer que eu queria saber para que isso era usado. Era um programa de TV? Um filme? Acabou indo para alguma coisa ou foi para o lixo? Eu adoraria ver o produto finalizado, mas não há muitas dicas. Ninguém usa plaquete. Ninguém diz o nome da produção, até a data é difícil de precisar. Isso pode ter sido feito em qualquer lugar entre 87 e 2008. Muitos equipamentos de produção de filmes acabam sendo usados muito depois dessa data de validade, desde que ainda estejam funcionando. Então eu fiz o meu melhor, mas não consegui descobrir. No entanto, decidi colocar este vídeo em acesso antecipado para meus patrocinadores. Afinal, eles me ajudaram a comprar essa coisa. E como o tipo de pessoa que me daria dinheiro para fazer isso é quase por definição nerds de alto calibre, eles descobriram a partir dos detalhes triviais mais tênues, desde a marca, modelo e número da cauda do helicóptero de Dennis e os anos em que foi entregue e quando caiu, até o formato específico do emblema da grade do carro e os anos em que foi usado no mercado dos Estados Unidos. Essas pessoas adoráveis conseguiram rastrear esse vídeo até um comercial específico do Kia Sofia de 1993, somente para o mercado coreano. Em outras palavras, era um anúncio de um carro que não foi vendido aqui, mas foi filmado na Califórnia. Acho que isso é algo comum em comerciais, mas é definitivamente o mesmo comercial. Sem dúvida, você consegue distinguir as cenas que vê nessa fita. Então aqui está o produto final para sua diversão. Viu, Codobes? Como é que ele é na frente, amigo? Não sou louco por ele. Mandaram Schmidt. Então essa é a sua história de vida. Foi comprado por uma empresa que faz filmes com helicópteros, foi usado para Deus sabe o que e eventualmente, provavelmente foi substituído por algo mais leve, com menos potência, ficou na caixa por 27 anos antes de finalmente ir para o eBay. E agora eu tenho. Quão legal é isso? Então é isso.
Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Se você realmente gostou, por favor, inscreva-se. Lembre-se de ativar as notificações porque eu envio com certa regularidade. E se você realmente gostou, considere me apoiar no Patreon. Acho que não preciso reiterar que não conseguiria fazer isso sem o apoio financeiro de todos lá, e obviamente dos assistentes de pesquisa também. Não acredito que vocês todos descobriram isso. Vocês são ridículos, mas muito obrigado. E a todos os outros, obrigado por assistir.